Olá, hoje o nosso papo é sobre um assunto sério, uma das maiores crises de saúde pública do nosso tempo. É uma daquelas coisas que a gente não necessariamente vê, mas que muita gente sente na pele. E vamos explorar como, em resposta a isso, estão surgindo jeitos bem criativos de se reconectar, unindo desde o movimento de uma multidão até a delicadeza de um gesto bem pessoal. Essa frase é quase um soco no estômago, né? E olha, isso não é força de expressão, não. É um alerta bem real vindo de especialistas da área da saúde. Essa comparação dá a dimensão exata da gravidade do problema. A falta de conexão afeta nosso corpo e nossa mente de um jeito bem profundo. E para deixar isso ainda mais concreto, se liga nesse número: 30%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a falta de conexões sociais de qualidade aumenta o risco de mortalidade precoce em 30%. É um impacto direto, que dá para medir, na nossa longevidade. Então, vamos entender melhor o que é essa tal de epidemia silenciosa. Nessa primeira parte, a gente vai mergulhar na dimensão desse problema para sacar por que ele é visto como uma ameaça tão séria para a saúde de todo mundo. 871 mil. É um número gigante, né? E ele representa a estimativa de mortes por ano que estão ligadas diretamente à ausência de laços sociais fortes e consistentes. Ou seja, não estamos falando de um sentimento vago, mas de uma condição com consequências fatais que pode ser comparada a outras epidemias que a gente já conhece bem. Tá, mas quem é que está no centro dessa crise? A OMS aponta alguns grupos que são mais vulneráveis. Jovens e adolescentes, por exemplo, que muitas vezes vivem imersos numa falsa sensação de conexão digital. Os idosos, que com o tempo podem acabar perdendo suas redes de apoio e enfrentam isolamento. E um dado que chama muita atenção: mulheres, especialmente as adolescentes, que, segundo alguns estudos europeus, formam o grupo que mais se sente solitário no planeta. O ponto crucial é este. Hoje, as organizações de saúde colocam a solidão no mesmo patamar de riscos como o cigarro e a obesidade. Ela está diretamente ligada a doenças cardíacas, declínio cognitivo e depressão. É de fato tratada como uma crise de saúde pública completa. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Diante de um problema desse tamanho, onde é que a gente encontra soluções? A resposta, como vamos ver agora, não está num lugar só, mas numa combinação bem interessante de experiências coletivas e expressões individuais. Então, vamos para a primeira grande solução: as corridas temáticas. Elas conseguiram transformar o esporte numa ferramenta poderosíssima de conexão social. O objetivo principal aqui não é a performance, não é chegar em primeiro, é participar, é estar junto. E não é um movimento pequeno, viu? O crescimento de 25% na popularidade desses eventos aqui no Brasil em apenas 2 anos mostra que existe um desejo real por atividades que unam bem-estar e socialização, mas de um jeito mais leve, mais divertido. É que a mentalidade mudou completamente. O grande apelo dessas corridas não está no cronômetro, mas na experiência completa. A corrida é quase uma desculpa para uma celebração maior. Um verdadeiro festival que tem música, comida e, o mais importante de tudo, encontro. A diversidade desses eventos é o que os tornam tão eficazes. Tem um modelo de corrida-festival que transforma o esporte numa festa para todo mundo. Tem iniciativas como o Circuito Granado Pink, que criam um ambiente seguro e super representativo só para mulheres. E tem movimentos como o Get a Run Crew, que usam a corrida para fortalecer laços na comunidade e celebrar a cultura urbana, mostrando que existe um espaço para cada um se sentir parte. Mas a conexão em grande escala é só uma parte da solução. Saindo desse sentimento de pertencer a uma multidão, vamos agora para algo muito mais íntimo. A segunda resposta para essa epidemia está na arte da conexão um a um, através de gestos como o design de cartões comemorativos. Parece um ato pequeno, mas que carrega um poder emocional enorme. O que é fascinante aqui é pensar nos estilos visuais como se fossem diferentes idiomas emocionais. Cada escolha de design, de cor, de forma, é uma maneira de traduzir um sentimento específico, de dar voz a uma emoção que, talvez, só com palavras a gente não conseguiria expressar. Para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada em alguns estilos. Começando com a energia do cubismo. Suas formas geométricas, todas fragmentadas, são perfeitas para comunicar inovação, criatividade, uma ideia mais moderna. Já o Art Deco, ele tem outra vibe. Transporta a gente para um mundo de glamour, de sofisticação. É ideal para aquelas celebrações mais refinadas, sabe? Agora, se a ideia é transmitir uma emoção visceral, bem autêntica, nada supera o expressionismo. Com suas cores fortes e traços dramáticos, ele fala direto ao coração.
E no nosso mundo digital de hoje, a simplicidade do flat design se destaca. Ele garante que a mensagem seja clara, direta e eficiente, porque a rapidez, muitas vezes, é essencial. E agora, na nossa parte final, vamos juntar essas duas ideias. De um lado, a experiência compartilhada em grande escala. Do outro, a expressão pessoal, mais íntima. Como é que essas duas coisas se complementam na luta contra a solidão? Aqui a gente vê os dois caminhos, lado a lado. De um lado, as corridas temáticas que constroem aquele sentimento de pertencimento através de uma experiência pública compartilhada. Do outro, os cartões comemorativos que criam uma ressonância emocional por meio de uma expressão íntima, individual. São abordagens diferentes, mas que levam ao mesmo destino, a conexão. E aqui está a principal conclusão desta nossa análise. A solução para a epidemia de solidão não é uma coisa ou outra. A gente precisa de ambos. Do sentimento de fazer parte de algo maior, da multidão, e da profundidade de uma conexão pessoal, da conversa. Uma vida social plena, de verdade, se alimenta dessas duas fontes. E a gente termina com uma pergunta, um convite à reflexão. Seja participando de um evento na comunidade ou simplesmente mandando uma mensagem bem pensada para alguém, cada gesto conta. A questão não é só entender o problema, mas agir sobre ele. Então, fica o pensamento no ar. Qual conexão pode ser fortalecida hoje?